Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo dessa semana, né? São uma semana de 5 palestras e hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas a respeito das palestras que nós já vimos, tá? Então esse é o nosso vídeo 4 e é muito importante dizer, ó, você está no vídeo 4, tá certo? Se você não viu os outros 3 vídeos, eu sugiro que você assista. Inclusive eu explico muito bem como essa série de vídeos, de 5 vídeos, está sendo desenvolvida, como ela foi desenvolvida, tá? Nós gravamos esses vídeos para a Semana da Apometria e nós agora estamos disponibilizando os mesmos, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tá? Então, como eu já explico isso muito bem na palestra 1, eu digo para você o seguinte: se você não viu a palestra 1, a 2 e a 3, assista essas palestras na sequência, tá? Até porque essas principais dúvidas aqui são dúvidas que surgiram no desenvolver das palestras, tá? As palestras, o link das palestras estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então você tem um link que você pode acessar, tá ok? E como lá eu faço toda a explicação, então hoje eu vou pular isso, tá ok? Já não vou falar, porque ali está bem completo. E vamos então partir exatamente para as dúvidas. Agora, se a sua dúvida for exclusivamente, fala, não, Robson, eu entendi tudo, tá perfeito, eu quero estudar apometria, como é que eu estudo? Se a sua dúvida for só sobre como estudar, como é que você pode se matricular e fazer o nosso curso online, então você pode, se você acha melhor, pular então para a palestra 5, também está aqui na descrição, tá certo? E aí eu vou te explicar lá como é que você pode estudar apometria, como fazer o curso online, tá ok? De qualquer forma, tem informações muito interessantes no vídeo de hoje. Então eu te convido também que você, nem que você se inscreva, faça sua matrícula, mas depois volta aqui e assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E nós abrimos durante a semana toda, não só, né, os vídeos especiais com preparados, mas também uma área aqui de perguntas e respostas, né, para que a gente pudesse tirar dúvidas, explicar, né, qualquer dúvida que poderia estar surgindo em relação ao vídeo. E dessas questões que foram apresentadas, e até outras mesmo que surgem para nós separamos para falar sobre isso hoje, tá certo? Então, a gente procurou aí ao longo da semana, tá respondendo ali os questionamentos que nós recebemos, mas preparamos aqui um vídeo especial, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E, só para relembrar, né, nós tivemos o vídeo 1, uma jornada, né? Nós falamos, ó, como tudo começou, não só em relação à apometria, mas até em relação à nossa própria experiência, pelo aquilo que a gente já teve a oportunidade de aprender e praticar. E eu também já coloquei ali, fiz uma apresentação de princípios que nós usamos na apometria. No vídeo 2, nós entramos ainda mais na questão, a gente fez um mergulho, tá certo? Explicando como é que nós transmutamos o nosso próprio karma negativo em karma positivo, tá certo? E na aula 3 nós temos uma aula prática. Então a gente viu uma das práticas, né, que nós utilizamos na apometria, aonde ali nós já começamos a transmutar o nosso karma. Tá? Aí vocês podem perguntar assim, ó, já vou estar até já respondendo, né? Ah, mas espera aí, eu estou protegendo o meu lar e eu já posso estar transmutando o meu karma? Como assim? Primeiro, muitas vezes, né, principalmente quem é médium, sente, o médium ele tem é como se fosse uma cruz vermelha, né, atrás das suas costas. Então, ele muitas vezes ele vai em hospitais, na rua mesmo, ou em uma série de locais onde muitas vezes você pode ter ali um espírito perdido, né? E esse espírito, ele percebe que aquela pessoa tem uma mediunidade, porque ela tem uma energia diferente. Quando ele está perto dela, né, o médium ele irradia uma energia que beneficia o espírito. Ele começa a se sentir mais forte e ele começa a ver que algumas dores, algumas coisas começam a diminuir. Né? E não é à toa, o médium é realmente, aliás, todos nós temos essa energia. Só que o médium ele irradia essa energia. Ele irradia essa energia de uma forma muito mais
eu não vou dizer forte, porque não é forte, essa energia é para todos, mas ele irradia isso de uma forma constante, tá certo? E também aí é outro termo também para se dizer errado, porque constante, todos nós temos possibilidade de constantemente estar irradiando essa energia e nós a irradiamos. Mas o médio é mais. É como se isso fosse de uma forma muito mais percebível, tá certo? Percebível pelo espírito. Porque ele tem exatamente essa questão, né, de ser medianeiro, né? Ele é o intermediário. Então, tecnicamente, seria um pouco complicado explicar, encontrar palavras, porque por mais que nós tenhamos um vocabulário rico, se nós formos comparar com tudo que existe no mundo espiritual, nós não temos palavras para definir coisas que existem lá e não existem aqui, né? Imagina você falar, por exemplo, sobre internet no ano de 1500. Não tinha essa palavra internet, e-mail. Então, como explicar, como usar uma palavra, né? E é por isso que se diz que muitas das pessoas que naquela época, né, tinham uma evidência, né, como Nostradamus, talvez seja um dos mais famosos, né, mas outros, eles não conseguiam explicar o que eles estavam vendo e usavam palavras, né, pássaros, eu vi pássaros cortando o céu. Então, pássaros cortando o céu. Ele estava vendo um avião, né? Mas ele tinha que usar o termo o vocabulário que ele tinha. Então, por isso que é difícil explicar algumas coisas, porque nos falta o vocabulário mais adequado, né? Mas voltando aqui, o médium, né, por ter essa energia, ele acaba muitas vezes atraindo esses espíritos, né? E aí ele vai para casa, o espírito vai junto. Então, quando você faz trabalho de proteção, você consegue auxiliar esses espíritos e encaminhá-los, né? Existem algumas séries americanas, né? Uma delas famosa, Medium, e tem uma outra que Ghost Whispers, se não me engano. Faz muito tempo, então eu posso estar falando aqui errado o nome dessa segunda série, mas a primeira é Medium, né? Que mostram bem isso, né? O espírito, ele acompanhando a pessoa que é médium e depois ela conversando com esse espírito, esclarecendo as situações e ele seguindo. Então, a hora que nós estamos fazendo isso, nós já estamos ganhando aí benefícios, né, que vão nos auxiliar nas questões pretéritas, porque é fazendo o bem, né, é ajudando que nós somos ajudados, né. Então, essa prática que vocês aprenderam, né, na aula 3, que nós transmitimos na quinta-feira, ele é fantástica. Então tá aí, ó, acessível para todos. Mas é claro que nós temos trabalhos muito mais específicos, né? Para de fato a gente abrir e verificar quais são os aspectos que precisam ser trabalhados e trabalhar eles de forma direta. Só que isso não é uma coisa que a gente pode fazer assim num tempo assim tão curto, né? A gente precisa mergulhar um pouco mais, estudar mais, para poder trabalhar com questões assim mais profundas, tá certo? E em uma semana como essa, por mais que a gente tenha conseguido se aprofundar em algumas coisas, não é suficiente. Realmente você precisa de um tempo maior, tá? Por isso que nós falamos de 9 meses, né? Porque realmente a gente precisa de um tempo maior de estudos, né? Para a gente poder atingir esse objetivo. Então, se você não viu os outros 3 vídeos, eu te indico então que você os assista, tá certo? Porque as dúvidas que eu vou falar aqui hoje, que eu vou tirar aqui, são sobre esses 3 vídeos e assista ele na sequência, né? Primeiro vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, porque nós estamos falando aí de um grande assunto dividido em 3 partes, tá certo? E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, nós vamos falar como estudar apometria, porque já é algumas perguntas que estão surgindo, como estudar, se nós temos um curso a respeito, então eu vou falar tudo sobre isso na segunda-feira, tá certo? Então, mesmo dúvidas a respeito de curso, eu vou deixar para falar na segunda, porque aí eu já tiro as dúvidas desse assunto. Mas eu quero falar sobre o que nós já vimos agora, porque foi muita coisa, né? E, portanto, a gente já tem aqui bastante assunto para tratar. Muito bem, a primeira pergunta que eu selecionei aqui foi a seguinte. Gostaria de saber se essa técnica pode ser aplicada individualmente ou só em grupos. Então, quem assistiu à aula 3 viu que nós aplicamos essa técnica de forma individual, né?
Então, você está ali, inclusive você tem ali o download de um material que nós colocamos, né, que é um passo a passo. E você seguindo aquele passo a passo, você vai estar sozinho fazendo o trabalho no celular. E é claro que quando nós falamos aqui individualmente ou estamos falando aqui em grupo, nós estamos dizendo que é sob o ponto de vista de pessoas físicas, né? É claro, porque os seus mentores, eles estão juntos, né? Todos os nossos mentores estão a todo tempo conosco. E os mentores nos auxiliam, seja orientando, nos intuindo e também energeticamente, tá certo? Então, quando nós começamos a fazer um trabalho como esse em casa, por exemplo, além de estar nos beneficiando as pessoas que moram na nossa casa, os nossos mentores, inclusive os mentores da família, eles também estão auxiliando, eles auxiliam, não são só os seus mentores. Mesmo que outros membros da sua família não participem, como todos estão ali estão sendo beneficiados, então os mentores eles se aproximam e naquele momento eles vão estar auxiliando, tá? A partir do mundo espiritual, tá certo? Eu até, claro, isso aqui eu não fico fazendo estatística, né? Hoje eu fiz isso aqui fiz sozinho, agora isso aqui fiz em grupo, isso aqui fiz sozinho, isso aqui fiz em grupo. Não. Então eu vou te passar para você a percepção que eu tenho hoje. Eu acredito que entre 70 a 80, às vezes até 90% do que eu faço, ou seja, que varia de semana para semana, pode ser de 70 a 90% das vezes das minhas práticas apométricas eu estou sozinho, tá certo? E a maioria dessas práticas, inclusive, é esse trabalho. Ou seja, esse trabalho que nós vimos aqui agora, ele é uma boa parte do que eu faço. É claro que nossa, a apometria tem muito conhecimento. Então, eu vou acrescentando outras coisas, né? Se eu estou sentindo, por exemplo, algum determinado problema, e eu conheço, de repente, a cromoterapia, né? Nós temos na apometria a cromoterapia mental. Então, não é com lâmpada, é mental, né? Nós temos, por exemplo, MOFs, que são florais, né? Espirituais, são micro-organizadores florais, também é muito bom. Então, assim, tem uma série de técnicas que a gente conhece que, conforme a necessidade, a gente vai usando essas técnicas. E dentro dessa ideia que nós passamos aqui, tá certo? É claro, como eu falei, a gente vai enriquece porque a gente tem outros conhecimentos do que pode ser feito. Então, muito do que eu faço individualmente. Agora, é claro, existem casos, porque a apometria ela trabalha de uma forma muito ampla. Né? Ela permite atuar de uma forma muito ampla. Nós estamos falando de uma ferramenta. Então, eu, por exemplo, faço parte de um grupo. Né? Um grupo onde nós nos reunimos e trabalhamos com apometria em benefícios de algumas pessoas que a gente consegue atender. Né? Então, como é que nós fazemos? No determinado dia e horário, esse grupo se reúne. Nós já temos ali uma lista, né, de pessoas, né, que são as pessoas que frequentam o nosso espaço. E aí, muitas vezes aparecem casos, por exemplo, de magia, de obsessões, né, complexas. Né? E a apometria, para esses casos mais complexos, de obsessões, de magia negra, ela funciona muito, muito bem. Ela entra dentro desse aspecto. Né? Então, nós conseguimos trabalhar também casos de fobia, medos, né? Que a pessoa pode ter também. Isso eu já falei, eu dei até um exemplo, né? Mas são casos oriundos de obsessões, tá certo? Obsessões complexas, às vezes a pessoa está vendo coisas do outro lado, ela não consegue se desligar do que está acontecendo, isso muitas vezes causando até perturbação mental, né? Então, assim, existe uma série de situações aonde muitas vezes é necessário um trabalho mais em grupo, porque você está lidando com processos magísticos, questões que envolvem magia negra, e vocês não têm ideia. Talvez aqui alguns saibam, mas existem muita gente que faz magia negra, que contrata pessoas para fazer magia negra. Às vezes pessoas que querem o cônjuge da outra, né? Seja o marido ou a esposa, o companheiro da outra pessoa, e faz trabalho para prejudicar o relacionamento, ou faz trabalho porque quer ganhar
aquela vaga, aquele trabalho. E o mais interessante é o seguinte, são pessoas que muitas vezes na sociedade você não desconfia. Às vezes elas têm até religiões, que eu não vou ficar citando o nome aqui para não, né, não causar aqui polêmica, mas que você não diria que ela acredita numa parte espiritualista. Porque tradicionalmente essas religiões não acreditam, né? Ou dizem, né, os seus frequentadores, seus dirigentes, não acreditamos. Mas as pessoas, na prática, na real, elas acreditam sim, né? E elas procuram pessoas que se submetem a fazer trabalhos de magia negra para prejudicar, né? Então, quem tem interesse, né, pode aprender. E eu vou dizer mais, muitos dos nossos estudantes, eu diria que talvez uns 50% deles, são pessoas que trabalham muitas vezes em casa espiritualista ou em mesas de catecismo, né, chamada mesa branca, tá certo? Ou em grupos de umbanda, reikianos, né? Ah, e entre outras, né, vertentes, tá? Por quê? Porque a apometria, como ela não é uma religião, são técnicas, né? Você consegue utilizar essas técnicas aonde você precisar dentro dessas, vamos chamar assim, de outras práticas ou filosofias ou mesmo religiões. E tem muita gente que estuda. Nós temos muitos terapeutas também e temos pessoas comuns, vamos dizer assim, não que as outras não sejam comuns, que todos nós somos comuns, né? Mas pessoas que não estão frequentando nenhum lugar, mas querem aprender para sua autoproteção, para sua defesa, enfim, para autoauxílio, o auxílio dos seus familiares, né? Então o trabalho em grupo ele tem essa dimensão, tá certo? E quando a gente fala de um grupo, nós não estamos falando de um grupo grande não, tá? É um grupo assim de 4 a 8 pessoas já faz um trabalho fantástico. Pode ser duas pessoas, tá certo? Você e mais um, de repente a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou sua filha, né? Ou uma amiga, um amigo, enfim. Pode ser um grupo de duas pessoas, tá? Ou pode ser um grupo de 4, de 8. Não que tenha que ser. Pode ser um grupo ímpar, pode ser de 3, 5, 7 pessoas, não há problema. Tá? Então, não precisa ser muita gente. Porque aí você consegue fazer um trabalho muito mais profundo para lidar com essas questões, que são questões mais delicadas. Né? Porque quando você fala de obsessor, você está falando muitas vezes de quem está do outro lado, que são magos negros. Né? E espíritos muitas vezes já perderam a forma humana. Já perderam a forma humana. Tá certo? Que estão em formatos aí, muitas vezes até em formato de dragão. Tá certo? Formato de cobra. Não sei se você sabe, mas o perispírito, quando se deforma, ele pode assumir essas outras formas. Tá? E não importa se do outro lado você tem uma legião de espíritos, né? Porque muitas vezes quando você fala de um mago negro, de um espírito dessa envergadura, ele tem ali a sua trupe, né? Ele tem ali seus comandados. Porque o trabalho apométrico ele é muito seguro, nós não fazemos o trabalho apométrico só. E quando a gente se dispõe a fazer um trabalho como esse para ajudar o próximo, existe uma espiritualidade que se forma. Né? Então você está ali muitas vezes com 4, 6 pessoas, mas do outro lado você tem esse número multiplicado por 7. Tá certo? Você tem esse número multiplicado por 7, 10, até mais. E quando o trabalho é mais delicado, os próprios mentores que estão ali auxiliando, eles vão dizer assim, eles convocam outros espíritos para vir auxiliá-lo. Então o trabalho apométrico ele é muito mais extenso do que nós apresentamos lá para vocês na aula de quinta-feira, evidentemente. Ele realmente ele tem aí uma abertura muito maior de como pode ser trabalhado. Tá? Por isso que muitas vezes surgem essas questões. Se dá para praticar individualmente ou em grupo, porque muitas vezes nós temos exemplos, né? Situações que são comentadas, que eu mesmo falo de trabalhos feitos em grupo. Mas é porque nós estamos falando de questões aí mais delicadas, tá? Muito bem. Outra pergunta aqui que eu achei muito interessante.
né? Porque foi o que nós falamos aí durante o curso. Tem um carne transmútuo mesmo? Não teria que pagar efetivamente pelo que causei de dano a outrem? Então, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque é exatamente um dos focos do que nós falamos aqui durante a semana. Tá? Durante a semana, acho que foi na aula 2 até, que se não me engano que eu comentei, eu mostrei para vocês ali um gráfico. Né? E no gráfico nós vimos que nós estamos saindo de uma era de expiação para uma era de regeneração. Então a Terra ela viveu uma era de provas e expiações e ela está indo para uma era de regeneração. Regenerar, né, é gerar novamente. Ou seja, aquilo, quando nós estamos numa era de provas e expiações, tudo que nós podemos fazer é sentir, vamos dizer assim, aquilo que nós provocamos. Tá? E não é porque isso mudou o reloginho. Ou seja, agora por exemplo, para quem está no Brasil, né? Junho, julho, agosto são épocas mais frias, né? Vivemos aí o inverno. Em algumas regiões é muito frio mesmo, né? Principalmente no sul, por exemplo. Não é isso. É que as pessoas estão mais conscientes, tá certo? Estão mais conscientes, estão buscando fazer a sua reforma íntima, estão buscando evoluir, e são essas pessoas que estão encarnando nessa época atual que nós estamos, e isso vai cada vez mais se intensificar, principalmente a partir do ano 2050, porque no ano 2050 só vai reencarnar na Terra realmente quem tem uma proposta diferente dos que os últimos que estão reencarnando. É por isso que nós vemos aí muitos crimes, muitas situações assim, porque esses espíritos, muitos deles estão sendo dados aí a última oportunidade. Apesar de quem assistiu a semana da apometria viu que eu comento, né? que nós que nós estamos vivendo uma era exatamente nesse sentido. E mesmo que nós não tenhamos aí uma religião por trás da apometria, a gente se vale dos conhecimentos que existem, tá certo? E uma das religiões ou doutrinas, estudos, como queira chamar, né, que mais procurou estudar exatamente essa questão de evolução espiritual é o Espiritismo, né? Foi Allan Kardec, tá certo? Então, Allan Kardec ele já havia perguntado para um grupo de mentores, e esse estudo é válido, super válido, né? Onde já se dizia que nós somos trabalhadores da última hora. E quando se fala trabalhadores da última hora, você pode entender o seguinte, trabalhadores da última encarnação. Encarnação nos termos que nós nos encontramos hoje. Alguns desses espíritos mais embrutecidos, eles estão passando, quando morrem, né, vamos dizer assim, passam pelo processo de transição, eles já estão sendo levados para outro planeta. O umbral, por exemplo, né, umbral, metade dos espíritos, né, até um certo tempo atrás, eu já não vou dizer hoje, né, porque eu não estou atualizado no censo espiritual, porque tem censo espiritual. Mas a gente tem um curso que a gente até comenta, não vou explorar isso agora porque não dá. Mas no centro espiritual, metade dos espíritos está no umbral. Alguns que estão ali no umbral, não foi nem dado mais permissão de reencarnar. Eles já foram levados para outro orbe. Tá certo? Alguns foi dado, lógico, e esses alguns até mal, um pouco maléficos, vamos dizer assim, né? Foi dada a oportunidade de se regenerarem. Se não se regenerou, ou os que estão agora convivendo conosco, né? Se não se regenerarem, também não vão reencarnar mais. Isso já aconteceu há muito tempo atrás, tá certo? E muitos de nós, né, viemos de outro planeta. Né? Não sei se você já leu, existe os exilados de Capela, né? Que também, como eu falei, no nosso estudo aqui da apometria,
nós verificamos que essas informações realmente são válidas que foram trazidas, né? Então os exilados de Capela contam muito disso. Nós tínhamos um planeta similar à Terra que passou por um momento de transição como nós estamos passando hoje. E quem não estava preparado veio para cá. E você já sabe, você conhece um pouquinho da história da Terra, né? Então, é claro que não quer dizer que esses que estavam em Capela nasceram na Idade da Pedra, né? Obviamente não. Eles já nasceram já numa fase mais adiantada. Principalmente quando nós tivemos aí um grande boom de população aí na Terra, né? Então, eles já, por quê? Porque já tinham já um certo conhecimento, não faz sentido vir de uma forma tão primitiva, tá certo? Até porque não, isso não é castigo, né? Isso é uma questão vibratória. Então, vibratoriamente, mesmo que nós quiséssemos, ah, não, vamos manter esses espíritos que são mal na Terra. A Terra, ela está passando por um momento vibratório diferente. Se esses espíritos se encarnassem entre nós, eles não conseguiriam se adequar. Por quê? Porque a Terra vai viver uma fase, inclusive energética, tão diferente, né? Não só de inovações, que nós vamos continuar vendo elas existindo, mas principalmente inovações, não inovações que vão fazer com que as pessoas fiquem em casa dentro de um celular, não é isso. Mas inovações que vão mudar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros para melhor. Então esses espíritos eles não conseguiriam se adequar. Eles se sentiriam meio com um peixe fora d'água. Sem contar que energeticamente também isso afetaria eles. Porque da mesma forma que nós, quando entramos no ambiente, tá certo? Um ambiente negativo, a gente sente aquela energia, a gente sente mal-estar. Quando um espírito, né, que vibra de forma negativa, ele entra num ambiente positivo, ele também sente mal-estar, ele não consegue ficar ali. Porque são padrões energéticos diferentes. Mesmo que seja uma energia positiva. Entende? Então, vamos lá. Vou responder agora a questão diretamente. Tá? Tem um karma e transmuto mesmo. Não terei que pagar efetivamente pelo que causei de dano a outra? Então, esse período nós já passamos por ele. Agora, como eu falo na aula 2, isso vai da elevação espiritual da pessoa. Se a pessoa não está preparada, se ela não buscou evoluir, né? Primeiro, ela nem vai estar aqui, tá certo? Ela nem vai estar aqui. Se você for fazer uma enquete, você vai ver que muitas pessoas não estão assistindo essa aula, né? É uma minoria, e é a minoria que está preparada, tá certo? Então, quem não está preparado nem tem conhecimento que existe uma forma de se fazer. Os que estão preparados, né, têm esse conhecimento. Agora, vamos pegar aqui só o que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou o seguinte, que é perdoando que se é perdoado. Então, quando nós estamos numa proposta como essa, né, porque a apometria, ela vai muito de quem ensina e muito de quem está aprendendo também, tá certo? Existe um livro, eu vou falar mais sobre isso na segunda, mas eu acho que vou antecipar aqui. Existe um livro, né, que é o livro do Dr. Lacerda. O Dr. Lacerda foi a pessoa que criou a apometria. É um livro denso, um livro maravilhoso, denso, um livro que nós temos que ter, todo mundo tem que ter. Né? Vamos dizer assim, todo mundo que quer estudar apometria, eu acho que precisa ter esse livro. Só que não é um livro que você estuda ele ou lê ele, você tem que estudar ele. Né? E você não estuda esse livro facilmente. Se você pegar um livro e tentar estudar ele, você vai levar anos. Eu levei anos para compreender tudo que o Dr. Lacerda queria colocar. É mais ou menos assim. Como é que ele vai falar do avião se a pessoa só entende o que é pássaro? Ela nunca viu de avião. Então tem que ter um preparo para isso. Tá certo? E evidentemente que não dá para você, num livro, colocar todas essas informações, preparar. Por isso mesmo que nós falamos. Como que em 9 meses nós podemos. Eu não falei em um dia, nem em uma semana. Não vai ser em uma semana que a gente vai ver tudo. Não dá. Tem que ser um tempo maior. Então, quem quer se dedicar de fato a aprender apometria, né, entender como nós podemos colocar isso em prática,
precisa mergulhar, né, de uma forma muito mais profunda para poder entender. Tá certo? Mas vamos pegar aqui 3 princípios que nós usamos na apometria. Tá certo? É perdoando que se é perdoado. Então, no curso, por exemplo, que a gente procura desenvolver, nós ensinamos como é que de fato nós perdoamos. Tá? Eu até coloquei na aula 3, né, na aula de quinta-feira, eu coloquei para vocês ali um download para vocês fazerem. E vocês viram, né, que lá no fim a gente fala de perdão, colocamos oração do perdão. Aquilo ali é fantástico. Tá certo? Mas existe uma forma de nós podermos nos preparar para isso. Aquela informação não é o todo. Existem exercícios que nós podemos fazer para de fato perdoar. E nós começamos a perdoar a nós mesmos. Aí vão dizer assim, pô, mas peraí, Robson, eu não tenho nada contra mim, contra eu. Você que pensa. Nós não perdoamos a nós mesmos. Tá? Mas não vai ser em 5 minutos que eu vou explicar isso. Né? E nem como nós vamos fazer isso. Então, primeira coisa, nós buscamos obter o perdão. Tá? Daquele que prejudicamos. É óbvio, né? A gente busca o perdão daquele que a gente prejudica. E não importa se isso foi no presente, no passado, nem que seja no futuro, vamos dizer assim. Tá? Não importa a época. A gente busca obter o perdão daquele que a gente prejudicou. Segundo, nós mesmos, né, temos que perdoar aqueles que nos prejudicaram. Tá certo? Então, segundo, anota aí. Primeiro a gente pede perdão, a gente obtém o perdão daquele que a gente prejudicou. Segundo, a gente perdoa aquele que nos prejudicou. E terceiro, é ajudando que nós somos ajudados. Tá certo? Então, nós temos que ter esses 3 princípios aqui ativos em nossa vida. Isso não é nem nada assim que, oh meu Deus, isso é impossível. Eu vou virar agora um padre, né? Maria de Calcutá, né? Gandhi. Não. Para pessoas comuns, como eu e você. Tá certo? Mas nós conseguimos. E é evidente que pode ser algumas coisas mais difíceis. Agora eu vou perguntar para vocês. Imagina uma maratona de 40 quilômetros. 40 quilômetros. A maioria das maratonas que tem por aí, corridas são de 8, 12 quilômetros. Imagina uma maratona de 40 quilômetros. Então não vamos fazer uma maratona da noite pro dia. A gente pode correr, chegou ali a 1 quilômetro. Aí no outro dia a gente corre de novo, quer dizer, começa do zero, chega no 2. No outro dia no 3. Então, só que o que acontece? Quando eu corri 1 quilômetro, quando eu corri 2, quando eu corri 3, eu não conquistei nada? Eu não fiquei mais forte? Meu fôlego não melhorou? Eu só vou conseguir melhorar se eu chegar nos 40 quilômetros? Então é claro que não. É por isso que existe uma evolução. Não é tudo ou nada. Entende? Então, nós constantemente começamos a entender como praticamos isso, vamos colocando isso em prática e vamos tendo benefícios. Isso vai se revertendo para nós. E aí nós vamos cada vez mais melhorando. Melhorando, 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 melhorando. Entende? Então é assim que se processa. Vocês pegam aí, por exemplo, se vocês escreverem lá a vida de Buda, e colocar lá no YouTube, ou de Jesus, principalmente desenhos, né? Vocês vão ver que existe uma coisa muito parecida. Jesus, ele foi tentado, né? Pelo menos contam alguns autores, tudo mais, que Jesus, né, quando estava lá no deserto, né? Vou usar a palavra que se usa mais no cristianismo, né? O diabo apareceu para ele e atentou ele, ofereceu todas as coisas que ele poderia ter, riquezas, né, fartura, seria aí rico, enfim. E ele recusou aquilo. E com Buda foi a mesma coisa, né? Buda também teve um momento assim, e todos têm, né?
Então, essas situações, elas acontecem na vida de todos nós, tá certo? E nós temos como ir vencendo isso. Agora, nos nossos trabalhos, a gente tem várias formas de fazer isso. Tanto sozinho como em grupo. Quando eu estou sozinho, por exemplo, o que acontece? Nesse trabalho, por exemplo, que vocês aprenderam na quinta-feira de proteção do lar, vocês já estão auxiliando. Então, não falei que é auxiliando que se é auxiliado? Muito bem. Muitas vezes ali pode ter um espírito próximo a nós que está sendo envolvido naquela pirâmide e nós estamos emanando amor, carinho, buscando recuperar seus corpos. Vocês viram como nós trabalhamos na prometria? Nós não afastamos o espírito. Nós não vamos chegar lá e vou soltar aqui, né, uma explosão para esses espíritos se afastarem. Nós não fazemos isso. Nós envolvemos ele com amor. Porque a lei áurea, a principal lei da prometria, é a lei do amor. Então é com amor que nós trabalhamos. Casos mais complexos, tá? Como é que nós fazemos? Casos mais complexos. Não é a grande maioria você vai resolver sozinho. Mas casos mais complexos, nós incorporamos esse espírito. Como num trabalho de mesa branca. Onde você já deve ter visto, no mínimo numa novela, você já deve ter visto num filme, né? Um espírito incorporando no corpo e falando, não é? Então, é similar. O espírito incorpora e aí nós conversamos com ele. E aí ele vai dizer que a gente matou, que a gente roubou, que a gente fez tudo isso. A pessoa que está ali trabalhando com aquele espírito, que pode ser você mesmo, ele pode estar te acusando. Né? Naquela hora, mesmo que seja você mesmo, você está ali em prol de um bem maior. Tá certo? E aí nós ensinamos como conversar com esse espírito. Mas uma das coisas que nós fazemos em prol de bem maior, do bem maior, que o bem maior, né, não é só ajudar quem está pedindo ajuda, é ajudar também quem está ali. Porque pode ter certeza, esse espírito está sofrendo. Ele está com a raiva, ele está com aquele pensamento do que você fez e quer a forra. É um sofrimento para ele. Então, quando eu, por exemplo, né, tô até isento, né, quando eu estou ajudando, alguém veio pedir ajuda, eu começo falando assim com o espírito, eu estou aqui para te ajudar. O espírito já toma um choque, porque ele pensa que eu vou lá atacar ele, eu vou dizer, se você se aproximar, eu vou aqui conjurar aqui, você vai virar pó, sei lá, né? Ele está pronto para uma guerra. E quando eu falo para ele, eu estou aqui para te ajudar, ele, como assim me ajudar? Tá? E aí, existem várias técnicas. Mas eu vou comentar aqui uma coisa simples, uma das coisas simples. Porque cada caso é um caso, cada caso resolve de uma forma. Quem é kardecista, ou mesmo um bandista, ou você tem muitos romances, né, livros contando histórias, né, já deve ter percebido que muitas vezes os mentores, né, lá no mundo espiritual, eles mostram como se fosse numa TV uma situação para o espírito, é numa tela mental. Na apometria, nós temos também uma técnica para fazer isso. E nós mostramos numa tela mental não aquela vida aonde ele foi prejudicado. Nós mostramos uma outra vida aonde ele provavelmente prejudicou. Porque, gente, a história não tenho dúvidas. Se alguém foi posto no caminho daquela pessoa e acabou prejudicando, é muito provável, pela quantidade de vidas que nós já tivemos, né, que aquele que foi prejudicado também prejudicou. Por isso que foi permitido. Porque senão o outro podia ter até a intenção de prejudicar, mas em algum momento ia ser cortado. Mas vão dizer, mas alguém começou. Alguém pode ter começado algum dia, mas com a quantidade de vidas que nós temos hoje, isso se perde nas brumas do tempo, né? Muito bem. Aí o que acontece? Quando ele vê que ele, numa vida passada, ele também prejudicou, ele diz, uau, o que eu estou cobrando? Eu também prejudiquei. E ele começa a ficar envergonhado, né? Porque ele estava todo dono da razão, todo cheio da razão, não é? E o que é isso aqui? Não é aquela passagem de Cristo, quando ele disse assim, quem não tiver nenhum pecado que jogue a primeira pedra? Cristo já nos mostrou de uma forma muito simples, porque nós temos que perdoar.
E olha, ele não falou nem em outras vidas, ó. Quem tiver guiado e nas outras vidas que viveu, não, ele só estava se referindo àquela vida. Né? E naquela passagem, todos que estavam acusando aquela mulher de adultério largaram uma pedra e foram embora. Isso porque nós estamos falando da vida atual. Imagina se estivesse querendo mostrar outras vidas. Então, quando nós estamos fazendo isso para o Espírito, é mostrar para ele que sim, ele errou, mas você também já errou. E você precisa se perdoar. Né? E aí, eu estou falando de uma técnica. Uma única técnica. Existem tantas outras, tantas formas de argumentar. Outra forma. Quando nós prejudicamos alguém, tudo que nós fazemos tem uma lei de ação e reação. Não importa se é bom ou ruim. Não importa se o outro merece ou não merece. Não importa. A lei é simples. Você fez, volta para você. E isso volta muito mais rápido do que a gente imagina. Porque existem cordões espirituais. Não são, na verdade, são fluxos energéticos. E nós conseguimos mostrar, nós chamamos isso de cordão, porque é um fluxo tão contínuo que visualmente parece um cordão. Então, nós conseguimos mostrar para esse espírito que ele, a partir de tudo aquilo que ele está desejando para o outro, está indo e voltando para ele. Como ele é um espírito e não está na matéria, ele sente muito mais rápido esse retorno, diferente de nós. Tá certo? Por isso que nós estamos na matéria. Por isso que nós estamos aqui. A matéria é uma densidade. Por isso que quando a gente pensa negativamente em relação a uma pessoa, a outra pessoa não cai dura no chão. Né? Se a pessoa negativamente, a outra pessoa cai dura no chão. Em mundos muito mais sutis, que é onde nós queremos estar, onde que é a plena felicidade, os espíritos que estão lá, tudo que eles pensam se manifesta naquele momento. Tudo que eles pensam se manifesta naquele momento. Só que você imagina se tivesse alguém aí em desequilíbrio. Matava um, né? Derrubava outro, cortava o braço do outro. É por isso que nós não estamos lá, porque nós não estamos preparados. É por isso. Né? Então, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aprendendo a amar, para que um dia a gente vai evoluindo, para chegar nesses mundos mais sutis. Nesses mundos tão sutis que existem, são os mundos mentais, né? Não existe espaço, não existe tempo. Até para compreender isso é difícil para nós, não é? Só existe o eterno agora. Então, eles só existem belas criações daquele lado, porque todos são harmônicos. Então, eles estão em felicidade constante. E por isso que muitas vezes eles de lá, eles nos auxiliam, nós que estamos aqui. Né? E Jesus que estava lá, bem acima disso tudo. Jesus que estava muito mais acima ainda desse mundo que eu descrevi para vocês, saiu de lá para vir nos ensinar. Né? É por isso que se diz que a dor que Jesus sentiu na cruz não se compare, nem para ele nem foi uma dor. Porque a verdadeira dor foi que ele precisou formar os corpos espirituais, a estrutura para poder estar aqui na Terra. Né? Então nós temos livros aí que falam sobre isso. Então assim, gente, eu quis, né, eu procurei talvez até enriquecer demais, né, mas para te mostrar que existe sim, né, que nós não temos que pagar efetivamente. Pode ser que nós temos que passar por alguma coisa? Pode, tá certo? Mas é porque ainda falta ainda, né, nós fizemos só esses 3 quilômetros desses 40 que nós temos que fazer. Mas à medida que nós vamos correndo para esses 40 quilômetros, isso vai se tornando cada vez mais necessário. Então, nós, quando estivermos aqueles que reencarnarem, estiverem aqui no futuro, né, a partir de 2050, porque é a partir de 2050, tá certo? Então, aqueles que estiverem aqui a partir de 2050 já vão ter uma Terra já diferente,
como as pessoas vão estar se relacionando, tá? E já vão, evidentemente, ter uma série de benefícios, mas não serão os benefícios totais, porque os benefícios totais, eles são aqueles que estão nos mundos felizes. E para estar nesse mundo feliz, a gente precisa ter esse merecimento. Então nós conseguimos trabalhar e resolver muitas coisas em nossas vidas, resolver muitos problemas que nós temos. E à medida que nós vamos evoluindo, esses problemas eles vão diminuindo. Isso depende de cada um, tá certo? E isso tem reflexo em todas as áreas da nossa vida, na saúde, nos nossos relacionamentos, ah, naquilo que nós, né, conhecemos, tá certo? Os nossos estudos, a gente começa a cumprir. Muitas vezes a gente lê é como se fosse assim, a gente lê um livro e depois que a gente começa, eu vou usar uma palavra, quando a gente começa assim, vamos dizer assim, a ter um processo de iluminação, né, que a gente vai iluminando, ganhando luz, a, tudo, até as interpretações mudam. A gente começa a ver as sutilezas nas coisas, né? As questões materiais e financeiras, tá certo? Porque, gente, pobreza, doença, desarmonia, tudo isso são problemas espirituais. Não tenho dúvidas disso, tá certo? Isso não é a perfeição de Deus. Existem mais galáxias do que seres humanos e cada galáxia tem bilhões de estrelas, tá certo? Então tem mais galáxias do que seres humanos. Então vocês imaginam, se para essa riqueza toda, se Deus criou tudo isso para quê? Para mostrar, eu posso, hein? Você tá aí com problemas, mas eu posso. É óbvio que não, tá certo? Muito bem. Outra pergunta é: não consigo visualizar a pirâmide totalmente na minha casa. Alguma dica? Então, essa pergunta, da forma como ela foi colocada, ela pode ter aí duas ou talvez até mais interpretações. No primeiro momento, a forma como eu interpretei, né, eu imaginei o seguinte: você está formando o campo de proteção e até porque você falou que você está visualizando, né, então eu estou imaginando que talvez você tenha alguma evidência e tudo mais. E você percebe que ela não está como se pegando toda a sua casa. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes a gente pode estar com as vibrações da nossa casa ainda muito pesada, tá? E a gente tenta criar uma pirâmide de proteção, ela não abrange a casa como um todo, tá certo? Então tem situações que são relatadas dessa forma. O que fazer? Qual é a dica? A dica é faça. Porque à medida que você vai fazendo, você vai transmutando, inclusive as coisas que possam estar vibrando, que não deixam que essa pirâmide se expanda, tá? Agora, uma outra situação que pode acontecer é, eu não consigo vislumbrar a pirâmide maior do que a minha casa, eu só consigo vislumbrar ocupando aqui a minha sala, né? Então isso é uma coisa que também, conforme você vai praticando, isso também você vai se libertando desse tipo de, vamos chamar de amarra, tá? É mais uma questão realmente de visualização espacial, tá? Porque isso tem muito mais a ver com o mental concreto. Existe o mental concreto e o mental abstrato, né? O mental abstrato, ele é um nível acima do mental concreto. Tanto é que a gente, para chegar no mental abstrato, nas nossas evoluções, nós temos que passar pelo mundo astral, né? Nós estamos no campo, no mundo físico. Depois do mundo físico tem o mundo astral, o mundo mental, mais o concreto, onde existe tempo e espaço, e depois o mental abstrato, onde não existe tempo, nem espaço, nem forma. Então, o concreto para nós ainda, nós necessitamos, né, de espaço, de tempo, desses conceitos. E muitas vezes para fazer as visualizações também. Mas mesmo que você visualize, mesmo que eu esteja visualizando a pirâmide, ocupando só, por exemplo, a casa, mas ficou fora esse canto. Não se preocupe, apenas sinta que na hora que você está fazendo isso, todo o campo vibratório da sua casa, todo ele, tudo aquilo que pertence à sua casa, quintal, garagem, tá certo? Quem mora em apartamento,
Ah, a garagem está lá embaixo. Você pode projetar a pirâmide ou você pode dizer que aquela pirâmide que você está criando, ela está também envolvendo a sua garagem. Está também envolvendo a sua área de serviço. Está também envolvendo aquilo que ele, que ele faz ali, que é seu. Tá certo? E por que eu estava até escolhendo as palavras aqui? Porque alguém pode dizer assim, ah, tá, mas eu alugo o apartamento. Tá, mas naquele momento que você alugou, o apartamento é seu, tá? A energia que está vibrando ali é a sua energia, tá certo? Você que está residindo ali e tal. Então, essa é a dica. Agora, tem uma outra questão também que me perguntam, é exatamente essa. Eu moro, por exemplo, num prédio, né? Vamos supor que eu moro aqui, ó. Eu moro aqui. Como fazer uma pirâmide, né? Porque se eu fizer uma pirâmide, vai ultrapassar. Eu já falei sobre isso na aula 3. Mas eu quis trazer isso aqui também porque eu achei interessante a gente abordar, tá? Então, olha só. Isso aqui é a minha casa, é o meu apartamento. Ele ocupa essas duas janelas. Não ocupa essa janela, não ocupa essa, nem a outra do lado, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou criar uma pirâmide, tá? Não importa se a pirâmide ela ocupa, mas a pirâmide para mim pegar aqui todo o meu apartamento, ela vai subir ali, pegar a parte de cima, vai pegar a parte lateral, de repente aqui do outro lado podia ter um outro prédio, não importa, porque energeticamente o que é seu é isso aqui, ó, tá? Cada condomínio, cada conjunto, vamos supor que aqui faça parte de um outro apartamento, as janelas laterais, é outra vibração, tá? É outra vibração. Da mesma forma que nós temos aí uma digital, e essa digital não é igual para ninguém, a sua digital não existe outra digital igual. Uma maçã não existe outra maçã igual. Se você pesquisar tudo que tem ali, não existe nenhuma maçã igual àquela. Pode ser parecida visualmente, mas todas as propriedades tem coisas diferentes, tá certo? DNA ninguém tem igual, né? Então são diferentes, tudo é diferente, tá? Nós chamamos isso inclusive de endereço vibratório. É mais ou menos o seguinte, é como se no mundo espiritual fosse isso aqui, ó. Entenderam? No mundo espiritual é isso aqui. Então quando você faz a pirâmide envolvendo, você só está envolvendo a sua casa, aquilo que é seu, tá? Porque as vibrações que estão vibrando aqui não existem outras iguais. Ela é composta pelas pessoas que moram e por tudo que está aqui dentro. Se a gente conseguisse traduzir isso sei lá, numa fórmula, o número que daria ali, nenhum outro número seria igual, tá? Então por isso que você pode fazer também a pirâmide, mesmo que você mora no apartamento, sem preocupação que você não vai estar trabalhando nada de ninguém. Agora é claro, se você achar mentalmente que você está trabalhando, então mentalmente você vai estar trabalhando. Porque mentalmente você envolveu a casa do outro. Entendeu? Então, nós estamos falando aqui de comandos mentais, tá? Então, na sua pergunta ali, é a prática, tá? É a prática que leva realmente a fazer com que essas coisas aconteçam. E se nesse momento eu estiver fazendo uma pirâmide, eu perceber que por mais que eu queira estender ela por toda a minha casa, ela está apenas num pequeno pedaço, é porque existe alguma coisa de fora para dentro, né? Que pode estar tentando atuar negativamente. E aí você vai fazendo com calma, sem problemas, né? Paz e amor. E aí você de repente você vai perceber que ela vai aumentando, ela vai se expandindo, ela vai ficando mais brilhante, tá? Eu no começo, eu fazia 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, porque eu almoçava em casa, então na hora que eu almoçava eu fazia. Eu sentia que eu precisava fazer. E de fato, depois, né, não vou contar essa história agora, mas eu tive uma confirmação espiritual. Né? Na verdade, assim, a gente estava fazendo um trabalho, eu estava trabalhando exatamente essas questões mais profundas, né? E num trabalho um espírito se manifestou e falou, ó, tentei entrar na sua casa e não consegui. Né? Então, funciona muito, né? Agora, é claro, depois que você está mais experiente, não que a gente afroche, que não é isso, né? Ao contrário, depois que a gente está mais experiente, a gente não afrocha.
Então, a gente está com um campo de proteção tão forte que a gente não precisa mais fazer diariamente, porque ele já está lá. E vou dar um exemplo. Vocês sabiam que os campos de proteção, porque os egípcios faziam isso, só que eles não só criavam, como eles criavam em grupo de pessoas e utilizando sons vocálicos. Então, naquela hora que eles estavam criando a pirâmide, eles usavam sons vocálicos. Eles tinham, né? Teve uma determinada fase, né? Que existiam egípcios ali muito, com um grande conhecimento, né? Eu acredito até que eles já não reencarnam mais aqui na Terra, já evoluíram. Diz, inclusive, que foi um grupo que precisou sair da Atlântida, né? Tinha muito conhecimento, mas em algum determinado momento errou, reencarnou na Terra, né? Perceberam os seus erros, porque reencarnaram, né? Por mais que eles tenham construído uma civilização tão bonita, né? Mas assim, não tinha muitas condições, né? Não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, imagino. Mas eles se redimiram, né? Deixaram um legado muito grande para todas as áreas, engenharia, medicina, né? Esse próprio nossa área, né? Energética, vamos dizer assim. Eles deixaram conhecimento que permeia muitas áreas, né? Muitas indústrias hoje se aproveitam, se beneficiaram de muitas coisas que surgiram nessa época. E eles, então, como tinham muito conhecimento, né, eles usavam disso. E esses campos de proteção são ativos até hoje. Porque a pirâmide de proteção ela pode durar alguns segundos em ambientes mais carregados, mas pode durar dias ou semanas. Mas pode durar muito mais tempo. Tá certo? Quando a gente usa aí todas as técnicas e tudo mais. Então eles usavam coisas que talvez a gente nem tenha conhecimento ainda. Tá? Então, para vocês terem ideia como realmente isso é importante, isso é interessante, isso... Olha, vou até falar assim, as donas de casa e os donos de casa, ou seja, quem tem aí responsabilidade, né, de organizar a casa, vai perceber inclusive que a casa parece que ela começa a ficar mais organizada. Porque a bagunça, até certa ordem, ela reflete um pouco da desorganização interior. Né? Quando a gente não está muito bem interiormente, muitas vezes isso acaba se refletindo. Então, à medida que esses trabalhos vão sendo feitos, até isso acontece. A harmonia, as pessoas percebem. Tá certo? Outra questão, eu tenho muito cuidado com o que eu vejo e não conheço. Como trabalhar corretamente? Olha, essa questão aqui até, eu acho que foi até um comentário que a pessoa colocou, né? Mas eu destaquei, eu trouxe isso como uma pergunta. Porque de verdade, não é porque a gente está usando de um trabalho espiritual que a gente pode sair por aí, né? Agora eu faço apometria, né? Ó, já sei fazer a proteção em casa. Na segunda eu vou na sua, na terça na sua, na quarta na tua. Não. Vai na segunda-feira e ensina. Vai na terça e ensina. Vai na quarta e ensina a deixar a pessoa fazer. Porque os problemas espirituais são de cada um. Para a gente poder ajudar o próximo, nós temos que estar preparados. E só o que a gente aprendeu essa semana não é suficiente. Tá? O que vocês aprenderam aqui essa semana é suficiente para vocês ensinarem outras pessoas para elas fazerem os trabalhos de proteção para elas. Tá? Agora, no que diz a nós, eu digo o seguinte. O que é melhor? É melhor eu deixar a sujeira debaixo do tapete ou limpar a sujeira? Né? Então, o que vocês aprenderam é para vocês praticarem na casa de vocês. Tá certo? Porque senão a gente convive com a sujeira. Porque tem gente que pensa assim, mas espera aí, se tiver algum espírito me atacando, me prejudicando, eu vou lá fazer o campo de proteção, eu tenho medo, eles podem me atacar. Aí eu digo assim, experimenta não fazer nada pra você ver. Você acha que eles vão ficar lá? Não, eu só vou fazer alguma coisa se ele fizer um campo de proteção. Não, tem me prejudicar contra a vida, ou se não, ele é médio, eu tenho mediunidade, eu tô aqui me sentindo bem, não vou fazer nada. Ele já está fazendo, ele está roubando sua energia. A tendência é ele ficar bem e você começar a sentir os efeitos
da doença que ele está sentindo, que ele começa agora a sentir menos lá. Porque é isso que acontece. Né? O médium é fantástico quando ele sabe trabalhar como médico. Quando ele não faz nada, é muito perigoso. Porque normalmente o que acontece é uma troca. Né? Ele começa a sentir as dores do espírito e o espírito começa a sentir os benefícios da energia do médium. Aí se o espírito estava, vamos supor, né? Não é isso, mas só para a gente exemplificar. Se o espírito estava gripado, a gripe dele acaba e o médium fica gripado. Tá certo? Mas se o espírito estava com alguma doença, alguma coisa espiritual, né? Ele começa a sentir os benefícios e a pessoa começa a sentir a ressonância do que aquele espírito estava sentindo. Então, nessas condições, você não fazer nada é o pior dos cenários. Tá certo? Então, é muito importante. Aí vocês vão perguntar, então Robson, minha casa agora vai ficar protegida, nunca mais vai entrar ninguém. Vai ficar muito protegida, mas depende também do que você pensa, de como você age, né? Porque se você tiver, se a pessoa, né, ela não fizer sua reforma íntima, tá certo? Ela não tem o merecimento. Tá ok? É como a gente comentou lá, é ajudando que nós somos ajudados, é perdoando que nós somos perdoados. Mas se a gente não fizer isso, não vai ser na contagem, nos comandos que nós vamos mudar as coisas. A gente tem que fazer um passo para frente. Tá certo? Para minha situação melhorar, eu tenho que caminhar. E caminhar espiritualmente. Aí minha situação muda. Tá? Mas a gente tem todo o conhecimento para isso. Tá ok? Vamos seguir. Outra pergunta. Acho que a gente já está quase acabando aqui das perguntas. Eu gostaria de fazer o curso, mas se eu não tenho percepções nem converso com o outro lado, por onde devo começar? Então, nós vamos falar do curso, né, como estudar apometria e tudo mais, mas essa pergunta é muito interessante. Perguntem para mim se eu tenho alguma percepção. Hoje eu acho que eu tenho bastante intuição, é verdade, mas quando eu comecei, eu pensava assim, quero, quero estudar isso, né? Porque lembro que eu fui buscar um auxílio, né, para minha namorada, que estava com uma doença, a gente já tinha tentado de tudo, não tínhamos conseguido nada. Eu falei, bom, o problema dela é kármico, apometria resolve as questões kármicas, beleza, só que eu não sei fazer nada, mas eu sei arrumar cadeira, eu sei organizar a sala, eu sei varrer. E foi isso que eu fui me propor a fazer. Só que como eu queria muito que aquilo acontecesse, né, eu anotei o nome das pessoas que queriam participar, estudar, né? E aí todo mundo apareceu no dia, e todo mundo ficou olhando pra mim. E eu fiquei olhando pra todo mundo, tipo, e aí, o que a gente faz agora? E eu tive que fazer alguma coisa, não é verdade? Eu tive que fazer alguma coisa, porque ninguém sabia o que fazer, por onde começar, né? E hoje a gente está aqui na internet, tá certo? Então, assim, eu não vejo, não sinto, não ouço, não tenho mediunidade, né? Dizem que, né? E eu, lógico, eu acredito que eu também digo isso, né? Todos nós temos mediunidade, tá certo? Já fiz por uns momentos, inclusive concentração, para desenvolver minha mediunidade. O máximo que eu consegui foi me desdobrar, sentir o meu desdobramento. Já consegui perceber isso. Né? Mas depois, com o tempo, a gente vai praticando. Dependendo da forma como a mediunidade vai se comportar para você, né? Ah, no mínimo suas intuições mudam. E mudam de uma forma muito interessante. E não mudam só no trabalho espiritual, mudam no dia a dia. Então você, né? Então hoje muitas vezes eu vou conversar com o espírito, eu já sei o que ele vai falar, né? Mas isso foi anos. E isso não impediu que no começo eu fizesse os trabalhos, tá certo? Existem N questões, porque para umas pessoas a mediunidade se manifesta assim, ó, já nasceu médium, né? Vamos dizer assim. E para outros muitas vezes demora. Isso também tem questões kármicas, questões outras, né? E hoje, por exemplo, eu posso incentivar vocês a estudarem apometria, independente de ter ou não percepção, exatamente porque eu passei por isso. Se eu não tivesse passado por essa situação, se eu não tivesse visto que a coisa funciona, independente de ter ou não mediunidade, eu não poderia estar incentivando, né,
te incentivando, por exemplo, no seu caso. Então, vejam que muitas vezes a gente precisa passar por uma situação, porque isso vai servir lá na frente para alguma coisa. Tá? Os melhores apômetras, pessoas que acabam muitas vezes se destacando na apometria, são justamente as pessoas que não têm mediunidade. Tá? São as pessoas que às vezes acabam tendo mais conhecimento. Porque o médium, como ele está vendo, eu não estou criticando, não. É uma constatação. Nós somos seres humanos. Como o médium ele está vendo, ele confia muito naquilo que ele está vendo. Como a pessoa que não tem evidência, não tem mediunidade, não está vendo, ele estuda para suprir aquela falta. Então a gente acaba estudando mais. Então muitas vezes a gente acaba se tornando um doutrinador, um dirigente, né? E a gente acaba ajudando o médium. A gente acaba ajudando o médium. Muitas vezes o médium não está entendendo o que está acontecendo, porque como ele está vendo, ele não, acaba não estudando, porque ele confia no que ele está vendo. Mas aí ele não entende, fala, mas da onde está vindo isso aqui? Ah, isso aqui está vindo daqui porque foi feito esse comando, então esse comando cria isso aí para isso, e vai transmutar, isso está ligado à física quântica, e a gente acaba dando essa explicação, né? Agora, na apometria, a gente orienta muito a pessoa que tem mediunidade a estudar a apometria. Então, assim, uma característica do médium que trabalha na apometria é que ele conhece tanto quanto o doutrinador, né? Se estiver trabalhando, por exemplo, numa dupla. A diferença é que muitas vezes, ainda assim, a pessoa que não tem mediunidade de evidência acaba estudando mais, tá certo? Exatamente porque sempre essa questão, ele sempre vai querer entender mais o que está acontecendo, né? Então, ele sempre tem um incentivo, né? Olha, vou dar um exemplo aqui fantástico. Você sabe, as pessoas que são cegas, elas desenvolvem outras habilidades fantásticas. Já viram as pessoas que não têm mão, como elas desenham com os pés? Tem gente que não desenha com a mão o que uma pessoa faz com os pés, né? Então, assim, é fantástico como as coisas acontecem, tá? Então, por onde começar? Estudando, praticando. Na segunda, na verdade, a gente vai falar sobre isso, né? Porque essa é uma questão também que pergunta e eu tenho só um vídeo só para isso. E ele é descolado do que nós falamos agora durante a semana, porque na semana a gente procurou entender como funciona e introduzir uma prática, né? Então a gente quer concentrar hoje as perguntas para isso, para que vocês possam, né? Eu já sei que já tem gente praticando e tendo resultado, porque vocês nos dão feedback. As perguntas às vezes não surgem só no chat, elas surgem muitas vezes por e-mail também. Muita gente nos manda e-mail. A gente demora um pouquinho, mas responde. Às vezes demora muito, mas responde. Né? Às vezes demora muito, 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 mas responde. Às vezes passa um ano, mas a gente responde. Né? Passa de um ano para outro, né? Mas eu vejo, né, que as pessoas comentando isso é muito legal. Então a gente quer realmente dar aqui o suporte para isso. Sou terapeuta e pretendo utilizar a apometria em meu consultório. É possível? Sim, é possível. Né? Nós temos muitas pessoas que estudam apometria conosco e que são terapeutas. Né? E eu diria para você o seguinte: você pode, eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas falam, tá? Primeiro, eu acho que é importante eu falar o seguinte: o Dr. Lacerda, né, ele era médico, foi médico, né, já passou aí pela transição. Quando ele criou a apometria, ele, como médico, ele vislumbrou os médicos utilizando a apometria. Porque de tanto que ele praticou, isso tudo quando ele escreveu no livro, né? Ou seja, 20 anos, foi 20 anos depois que ele começou, né? Que ele começou em 65, 20 anos depois é que ele foi escrever um livro. E ele já tinha trabalhado em centenas de casos. Ele via que muitas doenças, dores, muitos problemas eram espirituais, tinham um cunho espiritual, tinham a contraparte espiritual com o problema. Então ele falou: poxa, se o médico atuar no campo físico e no campo espiritual, a saúde dessa pessoa vai ser muito melhor. Só que é complicado, né? Nós não estamos preparados. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vai ter momentos complicados ainda que podemos viver,
Mas nós vamos passar por essa transição, tá certo? Nós vamos. Não quero falar sobre essas coisas complicadas, porque não é o caso. Deixa as coisas acontecerem, porque podem nem acontecer, mas nós vamos chegar lá. Muito bem. Enquanto as coisas não chegam lá, nós temos os médicos que fazem um trabalho brilhante no campo físico, né? Que precisa ser feito, precisamos da atuação médica, mas nós temos as pessoas que se dispõem a trabalhar no campo espiritual, no campo energético, e que precisa dessas pessoas, e que a maioria das pessoas, infelizmente, não se vale disso, né? Nem todo o trabalho eu preciso fazer num grupo de apometria, tá certo? Eu posso fazer com um terapeuta, tá? E é válido, e é muito válido. Eu já fui uma pessoa que torci muito o nariz, muito, 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 muito mesmo, né? Mas eu nunca fechei os olhos às coisas que aconteciam, os resultados. Inclusive de pessoas muito próximas a mim, que começaram, que tiveram sua primeira experiência com o terapeuta. E foi, pô, não posso fechar meus olhos. A espiritualidade está me mostrando que existe, sim, que funciona. Nem tudo pode ser feito por um terapeuta, tá certo? Tudo pode ser feito por um grupo. Tudo que é possível, lógico, pode ser feito por um grupo. Nem tudo por um terapeuta. Por quê? Porque no grupo você tem mais pessoas atuando, é óbvio, né? E principalmente questões que envolvem magia negra, eu diria para o terapeuta que ele nem deve mexer nisso, tá certo? Porque ele vai entrar numa área que não é a área dele, a menos que ele queira ser bruxo, tá certo? Ele é um terapeuta, né? Agora, existem muitas coisas, eu diria que 70% do que a gente estuda num curso de apometria, a gente pode aplicar no trabalho como terapeuta. E principalmente se você já tem algum conhecimento. Principalmente, eu diria que se você já tem algum conhecimento, se você usa algum tipo de terapia, né, seja com cristais, radiônica, anestesia, seja com reiki ou algum outro tratamento energético, não importa o tratamento, não importa, tá certo? Acupunturistas, não importa o tratamento terapêutico que você utiliza, você vai ter um ganho imenso com a apometria. E eu diria principalmente para a sua própria defesa, tá certo? Compreensão do que está acontecendo e complementar o que você já faz, tá? Então, assim, por experiência como eu falei, nós temos vários alunos, né? E a gente troca muita figurinha, tá certo? Eu passo muita orientação para alguns casos mais específicos. Complementa de uma forma fantástica, tá certo? E é possível, sim, né? Exatamente porque ela, como eu falei, ela já nasceu com essa mentalidade de ser utilizada na área médica, tá ok? Muitos grupos de apometria, não são grupos que fazem trabalhos pagos, são grupos que fazem trabalhos altruísticos, tá? Você não tem um grupo de terapeutas trabalhando com apometria, não. Normalmente você tem pessoas individualizadas, tá? Por isso que esses grupos que estão trabalhando de forma mais altruística, eles têm uma vantagem, que é exatamente essa contraparte, né, de estar os mentores ali, tá certo? Que os mentor nos auxilia em tudo, tá? Eu trabalho no escritório, o mentor vai estar ali auxiliando em alguns aspectos, né? Mas ele não ganha para ser consultor, ele não ganha para ser médico, ele não ganha para ser para trabalhar ali com a pessoa que está operando o guindaste. Ele vai estar ali orientando, ele percebe um problema, faz isso, não sei o que lá, na reunião. Ele não vai te orientar para a reunião, mas ele vai te acalmar porque você vai fazer um trabalho, né? Então, nós não podemos vender mediunidade. E trabalhos mais complexos, nós precisamos que os mentores atuem. Não é que nós precisamos, na verdade o trabalho é feito por eles, né? Na verdade o trabalho é feito por eles. Então eles, se não está fazendo esse trabalho no campo espiritual, envolvendo esses magos negros, fazendo os trabalhos, e nós estamos ali
Por mais que nós estamos dando os comandos, na verdade nós estamos falando a energia que nós estamos doando, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, tá certo? Se a gente sabe separar as coisas, você como terapeuta vai poder ajudar bastante. Agora, se você sentir que você tem que resolver mesmo os problemas espirituais, se envolver com casos de magia negra, aí você pode ter complicações. E eu vejo muitas pessoas, e não é nem com apometria, eu vejo muitas pessoas, às vezes com apometria, porque hoje você muitas vezes você muda o nome, né? Então você põe lá apometria do Arco da Velha. Pronto, é apometria, né? E, não, eu sou apômetra, aprendi a apometria do Arco da Velha, agora eu faço qualquer coisa. Essas pessoas que fazem isso, às vezes elas acabam batendo no grupo, né? E os problemas que tem são exatamente porque trabalharam campos magísticos da pessoa. E é óbvio, né, filho? Sabe aquela história? Mandorinha não faz verão? Mandorinha não faz verão. Agora, as pessoas que estão trabalhando com apometria, né? Dentro daquele 70% que eu falei do que pode ser feito, usando o que pode ser feito, estão auxiliando, tá certo? E sem ter problemas, tá certo? Problema pode até ter, como qualquer um pode ter, óbvio, mas não diretamente por conta disso, tá bom? Vamos para a próxima questão. Qual a diferença entre o trabalho desenvolvido por um terapeuta que usa apometria e um grupo que usa apometria? É uma pergunta parecida em relação à outra, né? Mas eu digo o seguinte, ó, qual é a diferença? A diferença ela é básica, né? Ela pode nem existir, porque às vezes uma pessoa só, ela pode fazer um trabalho muito mais completo do que um grupo. Porque o que vai contar aí é o nível de conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela pode entregar, tá certo? Muitas vezes no grupo ali iniciante, um grupo que não tem conhecimento, né? Que não se preparou adequadamente, ele não está preparado. E o terapeuta é aquela história, né? Você nunca, mesmo que você estude um assunto só, você mergulha naquele assunto, né? Eu sou um terapeuta de radiestesia. O cara já estudou os melhores radiestesias do mundo, já tem uma mesa radiônica. O cara é o radiestesista, né? Ou ele procura ser o radiestesista. Ou se não, vamos supor que ele trabalha com radiestesia, ele já começou a estudar já algum outro conhecimento que ele agrega. Então, muitos, né? Muitos, eu digo assim, dos terapeutas que eu conheço, eles normalmente eles têm esse nível de entrega. Tá certo? Até porque são as pessoas que estão conosco, né? Que estão conosco aí no grupo, né? Então, é diferente, tá certo? Então, a pessoa, quando ela vai fazer um trabalho, ela consegue. Agora, é claro, se você for comparar com um grupo experiente, não dá para comparar, né? Mas não dá para comparar com aqueles casos que eu falei, que são aqueles 30% ali envolvendo questões magísticas, questões de obsessão complexa, tá? Questões de obsessão. Agora, muitos dos problemas da pessoa, muitos, mesmo casos de magia e de obsessão, você consegue trabalhar sem abrir esses campos. Em muitos casos você consegue trabalhar sem abrir esses campos. Tá? Apenas buscando em qual momento que aquilo se manifestou na vida da pessoa, aquele problema, e trabalhando esse bloqueio energético. Tá certo? Mas isso requer realmente que a pessoa estude e entenda como fazer isso. Tá ok? Agora, é claro que pode ter casos que mesmo com essa experiência vai precisar de um trabalho de um grupo. Sim, né? Sim. E pode até ter casos que mesmo o grupo não vai conseguir resolver. E não é porque o grupo não tem conhecimento, às vezes a pessoa não tem merecimento, às vezes ela já veio já precisando passar por aquilo. Aí tem a ver com a necessidade de evolução da pessoa. Tá certo? Tem a ver com a necessidade de evolução da pessoa. Tá? Mas a maioria dos casos, eles são passíveis de se resolver. O grande problema é que nós temos que fazer a nossa caminhada. Sabe aqueles 40 quilômetros que nós temos que correr?
aquela maratona, nós temos que fazer a nossa caminhada, temos que fazer a nossa reforma, temos que perdoar, temos que mudar. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa com outra intenção. Ah, eu estou ajudando essa pessoa aqui. Ah, mas eu estou ajudando não é porque eu quero que ela se dê bem. Eu estou ajudando ela porque essa pessoa pode me ajudar depois. Então eu não estou fazendo por amor. Ah, eu vou te ajudar aqui. Não, eu vou te ajudar aqui para que você possa conseguir o que você está querendo. Não, você quer que a pessoa consiga o que ela está querendo porque depois você quer que ela te dê alguma coisa. Então, isso não é. Você não está fazendo nada por merecimento, você está fazendo por você mesmo. Né? E isso acontece muito mais. Por isso que uma das coisas que a gente procura estudar, né, pelo menos naquilo que a gente acredita que deveria ser um curso, é exatamente identificar lá dentro de nós essas raízes. Porque no futuro não vai existir obsessões. No futuro o que vai existir é auto-obsessão, é a gente com os nossos próprios problemas. Outra questão. A partir do momento que começa o curso, quando poderei praticar a apometria? Olha, vou falar uma coisa para você. Aquilo que nós ensinamos é para você praticar no momento seguinte. Tá? No curso que nós damos, no mesmo dia, a pessoa que terminou o curso já está praticando. E por que disso? Primeiro que quando a gente começa a perceber, quem assistiu a Semana da Apometria aqui, lógico, você está me ouvindo aqui que você assistiu. Você viu o quanto o pensamento é importante. Você viu ali uma pequena introdução ali à física quântica, que a apometria é baseada em física quântica. Né? O Dr. Lacerda conhecia física. Então, física quântica é uma coisa que já nasceu com a apometria. Tá certo? A apometria é física quântica. Então, a física quântica ela mostra exatamente isso, como é a matéria, a energia, aliás. A energia se comporta. E essa energia é manipulável energeticamente. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu estou agindo sobre a matéria. Né? Sobre essa matéria, na verdade, sobre essa energia que nós chamamos de matéria. Tá certo? Então, eu já estou agindo. Então, desde o primeiro momento, desde a primeira aula, tá certo? A gente já procura já ir ensinando como essas coisas funcionam, como elas se dão e por que está baseado, né? Exatamente para a gente já ir mudando esse padrão energético nosso. Então, quando? Desde o primeiro dia. Vamos para a próxima. Irei pertencer a alguma egrégora da apometria? Essa é uma questão que surge bastante. Por quê? Porque muitas pessoas elas têm outros conhecimentos, né? E aí o que acontece? O que é uma egrégora? Né? É muito importante definir o que é uma egrégora. Uma egrégora é uma força espiritual, tá certo? Que ela é criada a partir da soma de energias coletivas. Então você tem uma coletividade de pessoas e essas pessoas elas produzem uma energia, elas produzem uma força espiritual, tá certo? Então as pessoas que estudam apometria elas estão produzindo uma força, um pensamento. E isso forma então a egrégora. E a egrégora ela é formada a partir de espíritos que se afinizam, né, com esses pensamentos, com esses propósitos, tá certo? E isso tudo então forma uma egrégora, que é composta de energia e da espiritualidade que dá apoio. Então nós temos egrégora em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as práticas. E na apometria não é diferente. O que é interessante na apometria é que a egrégora que nós formamos é uma egrégora que tem como base a lei mor da apometria, a principal lei da apometria, que é amar a Deus, desculpa, falei amar, né? Que é o amor, né? A gente só põe amor, né? Mas que nada mais é do que amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? E a você mesmo também, né? Então, como essa egrégora é baseada no amor, todo o nosso trabalho ele tem esse propósito de auxílio, de ajuda, tá certo? A nós mesmos e ao próximo. Porque a melhor forma de ajudar o próximo, inclusive, é ajudar a nós mesmos. Porque quem é que causa problemas? Não são pessoas? Não são pessoas que roubam, que matam, que falam mal, que roubam, enfim, que fazem um monte de coisa? Então, se cada uma das pessoas, e nós,
não é? Nos ajudarmos a nós mesmos, ninguém vai fazer nada pro outro. Então a gente tem que se ajudar a não ser um mentiroso, a não ser um ladrão, a não ser um trapaceador, a não ser um mau pai ou uma má mãe, né? Se a gente se ajudar a não ser, né, algo que as outras pessoas não querem, a de não prejudicar as outras pessoas, nós já estamos ajudando o próximo. Né? Então, o primeiro passo que nós damos é isso, é identificar, é fazer essa verificação. E nós usamos de muito conhecimento apométrico para ir nos moldando. E nós nos moldamos, as pessoas percebem. A nossa energia fica diferente. Né? É como se você tomasse um impulso de ar, enchesse os pulmões, né? Levantasse a cabeça, para você ficar até mais alto. Né? E nós fazemos isso de uma forma natural, sem soberba, sem orgulho, sem vaidade, ao contrário, porque a gente identifica em nós mesmos aquilo que nós temos que mudar. É por aí que nós começamos, né? E uma das coisas que a gente é levado a conhecer é que nós não somos melhor do que ninguém, ao contrário, todos nós somos iguais, em perfeição, criados por Deus. Só não estamos manifestando isso, mas somos iguais, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais inteligente do que o outro. No presente momento, nós podemos ter essas diferenciações, mas todos nós temos o mesmo potencial. E quando a gente atingir esse potencial, ele vai ser igual para todos. E mais, como nós aprendemos, ele já é. A gente só precisa estar conectado a isso. Entende? Nós já somos perfeitos, nós somos espíritos perfeitos. Só que nós não estamos conectados a essa perfeição. À medida que nós vamos evoluindo, é como se a gente fosse cada vez mais estando conectado. Imagina um grande computador que tem todo o conhecimento da humanidade. Tá certo? É claro que no curso a gente explica isso da forma correta, mas para simplificar. Imagina um grande computador que tem todo o conhecimento da humanidade. Todo. Não importa o que foi, todo o conhecimento. Nós estamos plugados a isso. Tem gente que só consegue captar uma parte desse conhecimento. Outras pessoas captam mais. Quando nós vamos evoluindo, nós vamos captando cada vez mais. Agora eu te pergunto, alguém aqui é mais inteligente do que o outro? Não, porque o conhecimento continua a estar lá. Está lá nesse grande computador. O que cada um tem aí, é à medida que vai evoluindo, é captar um pouco mais desse conhecimento. Tá? Isso se fala em várias religiões, filosofias. Isso tem explicações diferentes quando a gente se aprofunda nas religiões, tá? Se aprofunda. Então você vai ver Rosa Cruzes falando sobre isso, você vai ver maçons falando sobre isso, você vai ver biotas, que estudam biose, teosofia falando sobre isso, você vai ver espiritismo, você vai ver no catolicismo, você vai ver isso na Umbanda, você vai ver isso em várias religiões, você vai ver livros específicos em várias religiões falando sobre isso, tá certo? Se você pesquisar, você vai achar isso tudo que eu tô falando pra vocês. Não tô criando do nada, tá? Mas isso tudo vai sendo acessado por nós, vamos dizer assim, esse grande conhecimento, né? Que no kardecismo a gente chama de princípio inteligente, tá certo? À medida que nós vamos evoluindo. Preciso ingressar ou formar um grupo para utilizar a apometria? Não. Então, assim, não é preciso ingressar, né, em um grupo para você utilizar a apometria. Nós vimos aqui na aula 3 mesmo isso. Cada um fez o trabalho na sua casa, né? E estavam sozinhos. Já expliquei, eu acho que ficou bem claro, né? Num grupo que a capacidade lógica aumenta, até o poder de egrégora aumenta. Porque mesmo quando a gente começa a estudar, a gente está fazendo parte da egrégora, né? Mas é claro, quando você está dentro de um corpo físico, isso também se intensifica. Aliás, tanto é que isso é interessante que logo na primeira aula a gente fala muito disso. Quais são as energias que estão ali envolvidas num trabalho apométrico, né? Mas o que é interessante saber aqui é que não é preciso, tá? Ao contrário, muito você vai conseguir fazer sozinho. Eu tenho até um caso, eu acho que eu vou colocar ele na segunda, de um senhor, Antônio, né? Ele comentou que uma vez ele estava em casa e tinha muitas situações que aconteciam na casa dele, somente à noite, estalos, barulhos.
E os seus, acho que eram seus netos, eles percebiam, né? É um senhor de Portugal, né? Nós temos pessoas que estudam no mundo todo. E ele comentou que quando ele percebeu, existia ali um espírito, né? Que os netos estavam sentindo. E aí ele fez o trabalho, né? Um trabalho de muito similar a esse que vocês aprenderam, e esse espírito foi encaminhado. E a partir dali ele deixou de ter problemas, mas ele tinha vários problemas, móveis instalando, essas coisas que acontecem, que eu não quero ficar aqui citando, porque senão de repente acontece na sua casa, você vai achar que é algum espírito e nem sempre é, tá? Mas, enfim, aconteceu algumas coisas, né? E ele, depois que ele passou a fazer o trabalho, que tudo mudou, inclusive dores no corpo e tal. Então, é isso, né? É isso que acontece, tá certo? E na segunda-feira eu vou colocar esse comentário dele para vocês, vou falar sobre isso. Quando a gente começa a estudar e praticar sobre alguns benefícios que isso vai tendo na nossa vida, já no comecinho, tá ok? Já utilizo o reiki. A apometria pode auxiliar junto? Sim, pode. Inclusive é o seguinte, eu aprendi reiki, né? Eu fiz os 3 níveis e fiz os 3 níveis depois que eu comecei a apometria, né? Então foi diferente. Eu já era dirigente já do grupo de apometria e eu fiz isso inclusive porque uma das pessoas do nosso grupo era reikiana e se colocou à disposição do grupo para iniciar o grupo e tudo mais. Então, eu aprendi reiki depois que eu comecei a aprender apometria, né? E tem gente que é o contrário. Conhece reiki, às vezes já é mestre em reiki, e depois aprende apometria. Então, tanto faz o que você estudou primeiro, complemente muito, tá certo? Então, por exemplo, nós na apometria a gente aprende a desdobrar os corpos espirituais, né? Então, quem faz reiki, depois que aprende isso, desdobra os corpos espirituais da pessoa e na hora que está aplicando o reiki, ela está ali né, no seu trabalho, ela começa a fazer o reiki nos corpos espirituais desdobrado. E ela sente que a pessoa sente mais benefício em relação a isso. Né? Fora outros trabalhos, porque da mesma forma que você faz os campos de proteção no reiki, são feitos através dos símbolos, né? Que você projeta. E o que esses reikianos que usam a apometria também fazem? Os campos de proteção, como vocês aprenderam, por exemplo, um campo na quinta-feira, né? O campo da pirâmide. E quem trabalha com apometria também, às vezes, né, tá ali com o espírito, aplica reiki no espírito, tá certo? Então, assim, eu tô dando algumas pequenas informações, né? Que a resposta seria bastante longa, mas, por exemplo, na apometria, já tive trabalho que eu tive trabalhando e que eu projetei, né, um dos símbolos, né, vou dizer assim, o mais forte, quem requer não sabe, no trabalho, tá certo? Por quê? Porque aquele espírito, aquela condição, ela era indicada para isso, tá certo? Então, é fantástico. E eu vou dizer mais, à medida que nós vamos obtendo outros conhecimentos, eles podem se somar. Então, não são conhecimentos que, que são isolados, eles se complementam. Né? Eu gosto, por exemplo, de trabalhar bastante com radiestesia. Né? E eu tive um tempo que eu trabalhava com apometria e radiestesia. Né? Trabalhava onde? No grupo, nesse grupo que eu faço parte. Tá certo? Então, enquanto a gente estava fazendo o atendimento com a pessoa, eu juntava apometria e radiestesia e fazia o trabalho. E eu, como eu não tinha exatamente a evidência e tudo mais, eu fazia as avaliações energéticas, aplicava as correções e depois, quando terminou o trabalho, a gente comenta. E aí eu falava, ó, eu senti que estava com problema tal, 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 fiz isso, isso, isso. E a pessoa, é isso mesmo, Robson, eu estava com problema no corpo tal, no corpo tal. Então, assim, né, batia. Depois a gente fez um trabalho também muito interessante de apometria com tarô, porque você consegue também avaliar no tarô problemas espirituais que a pessoa tenha. E logo na sequência você já começa a aplicar a apometria. E aí você pode novamente fazer uma nova tirada das cartas com o tarô e já começa a aparecer nas cartas que os problemas hoje já foram resolvidos.
ou já estão sendo trabalhados, né? Então, tanto é que nós temos dois cursos, nós chamamos até de curso avançado, que é exatamente esse, como trabalhar com apometria e tarô, e apometria e radiestesia, né? Por um tempo nós tínhamos um curso de Reiki apometria e depois a gente acabou não dando sequência, mas explicando como trabalhar, né? Então, para vocês verem que a gente consegue agrupar esses conhecimentos, é muito rico, porque tudo foi criado por Deus, né? Deus criou tudo, né? Então, é como se a gente estivesse somando o arrozinho, o feijãozinho, o tomate, a saladinha e fica um prato gostoso. E esse prato que nós fazemos com essa junção dessas técnicas, ela só tende a beneficiar, né? Quando a gente deixa os nossos preconceitos de lado, a gente quebra as fronteiras. E quem quebra a fronteira vai mais longe. Gente, eu adorei, não sei vocês, mas eu adorei essa semana. Eu gosto muito de responder questões, de perguntas, porque vocês já conhecem a minha história, vocês sabem por que que eu estou aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, o meu motivo, o meu porquê, né? Se não sabem, o meu porquê é uma forma de agradecer a espiritualidade, todos os benefícios que eu senti na minha vida. Eu sei o que que era a minha vida antes e depois, né? E eu sei o quanto minha vida se transformou quando eu abracei, comecei a praticar apometria e fiz por amor. Eu fazia por amor, né? E fico muito feliz, né, por tudo aquilo que eu recebi de bênçãos. Por isso que a gente se dedica, né? Uma parte não é meu trabalho, eu trabalho numa área complicada, industrial, às vezes eu tenho que viajar, é uma loucura. Então, isso aqui a gente sempre faz, né, naquelas horas que seriam as chamadas horas de folga, mas a gente faz também com amor, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa semana. E na próxima segunda-feira a gente vai falar exatamente como estudar apometria. Já falei como eu comecei, mas eu vou dar aqui um passo a passo para vocês de como vocês podem começar, se vocês têm interesse, né? A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber os seus comentários agora, tá certo? Sobre como foi essa semana para você, né? O que que te agregou, o que que você aprendeu, o que que foi mais importante para você. Para mim é muito importante ouvir isso, porque a gente já fez já umas 2, 3 semanas da apometria e é claro que você colocar agora, certamente num próximo momento, eu vou ter a oportunidade de melhorar, né? Então, eu leio realmente cada comentário, né? Procuro responder a maioria de todos. Agora talvez eu já não consiga responder mais dúvidas da semana, mas se você ainda tiver ainda alguma dúvida, se você de repente só agora está conseguindo assistir a aula 1, aula 2, eu vou buscar responder seu comentário, né? Mas a aula de hoje ela foi exatamente para isso. Mas eu queria saber, principalmente de você que já começou a aplicar, como é que foi essa semana para você? O que que você aprendeu? O que que te destacou? Às vezes um comentário que a pessoa coloca, às vezes a pessoa escreve assim, puxa, eu não tinha percebido que funcionava desse jeito. Às vezes a pessoa, uma outra pessoa que lê, ela aprende com aquilo, né? Então cada comentário que se coloca, às vezes não é pra gente, não é pra gente aqui se vangloriar nem nada, nós estamos aqui aprendendo, só compartilhando o que a gente aprendeu. O nosso trabalho aqui é esse, é compartilhar o que nós aprendemos. Mas às vezes alguma coisa que você coloque pode auxiliar alguém, pode fazer com que a pessoa, puxa, não tinha pensado nisso, né? Então fique à vontade, o espaço aqui ele é exatamente democrático para isso, né? Inclusive a não participação, né? Mas eu gostaria muito de saber como foi para você essa semana, tá bom? E não perca o nosso e-mail segunda-feira. Nós vamos então falar para vocês e temos uma surpresa legal que a gente está preparando para segunda. Então não perca segunda-feira, tá certo? É isso aí.